Deputado Serafim Correia cobra ações do Poder Executivo Municipal para evitar invasões no corredor do Mindu. Deputados questionam o aumento da gasolina e afirmam que a população pode ficar no prejuízo. Número de contratações temporárias para atender festas de fim de ano deve reduzir em 2%, diz Confederação Nacional do Comércio. E mais, a Assembleia Legislativa concede título de cidadão do Amazonas ao delegado de polícia Eduardo Paixão. O Alia Notícias já está no ar com os principais fatos do dia no Parlamento Estadual. Boa noite. A notícia de que o corredor do Mindu está sendo alvo de invasores de terras repercutiu na Assembleia Legislativa. O deputado Serafim Correia lembrou que a Prefeitura de Manaus possui um projeto de revitalização e proteção ambiental da região com recursos da Caixa Econômica Federal, que ainda não saiu do papel. No último final de semana, invasores voltaram a atacar a área de preservação permanente do Igarapé do Mindu, no trecho do corredor ecológico urbano do Mindu, situado no Conjunto Petros, bairro Coroado, Zona Leste. Moradores do entorno denunciaram à Prefeitura de Manaus a presença de desconhecidos no local, que estavam fazendo a demarcação de lotes de terra em área protegida. Com esse incidente, sobe para 26 o número de focos de invasão combatidos em 2018. O deputado Serafim Correia lamentou o ocorrido. Ele lembrou que Manaus é uma das poucas capitais do país a contar com um trecho extenso de mata preservada e que serve de abrigo para espécies de animais únicas, como o sauim de coleira. O parlamentar destacou que quando o prefeito da capital deixou um projeto de revitalização e proteção da região, aprovado junto à Caixa Econômica Federal. Os recursos são da ordem dos 180 milhões de reais. Porém, Serafim afirma que nenhum dos prefeitos que o sucedeu deu continuidade ao projeto, que continua com o dinheiro disponível até hoje junto à Caixa. No início desta semana, em alguns postos da capital, o preço da gasolina já alcançou o valor de R$ 5,00. O alerta foi feito pelo Sindicato dos Combustíveis do Estado no final da semana passada. O deputado José Ricardo criticou o aumento e destacou os prejuízos para a população. O preço da gasolina no Amazonas sofreu um novo aumento. O valor, que era de aproximadamente R$ 4,69, poderá chegar a R$ 5,10 na capital, segundo o Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo, Lubrificantes, Álcools e Gás Natural do Estado do Amazonas, Sindicombustíveis. O aumento foi anunciado no dia 12 de setembro, quando a Petrobras voltou a elevar o preço da gasolina nas refinarias, com aumento de 0,98%. Na Assembleia Legislativa, o deputado José Ricardo criticou o aumento do combustível. Segundo o parlamentar, a iniciativa trará prejuízos para a população, tanto da capital quanto do interior, que ainda sofre com os efeitos da crise e da falta de emprego. O deputado Cabo Maciel voltou a cobrar do Poder Executivo Estadual a promoção dos policiais e bombeiros militares. De acordo com o parlamentar, o ato já deveria ter sido efetivado pelo governador e a demora prejudica os servidores. Cabo Maciel usou a tribuna da Assembleia Legislativa para pedir agilidade na conclusão do processo de promoção dos policiais e bombeiros militares do Amazonas. O parlamentar afirma que as atas que tratam das promoções já estão na Casa Civil, mas ainda precisam ser assinadas pelo governador para que possam ser publicadas e tenham validade. Maciel lembra que a Lei 4.044 de 2014, que regula a carreira dos praças militares do Amazonas, coloca o dia 25 de agosto como uma das datas para a promoção dos policiais e bombeiros por antiguidade. O deputado lamenta que a demora nesse processo prejudique centenas de servidores da área de segurança pública. O Poder Executivo Municipal decretou situação de emergência na segurança pública e pediu ajuda da Força Nacional para atuar em Manaus. A justificativa apresentada pelo gestor foram os constantes assaltos às unidades de saúde, escolas e até transporte coletivo. Na quinta-feira passada, 2 homens armados com revólveres invadiram esta unidade básica de saúde, localizada no bairro Colônia Terra Nova, zona norte da capital. Na ação, os assaltantes levaram pertences de servidores e de usuários da UBS. No dia 14 de junho,
o motorista de transporte coletivo morreu em uma tentativa de roubo dentro do ônibus da linha 450, na Avenida Torquato Tapajós. Por conta desses e outros milhares de assaltos a unidades de serviços públicos, o município decretou situação de emergência em que poderá usar a Força Nacional para coibir a onda de violência crescente em Manaus. O decreto municipal começou a valer nesta terça-feira. Segundo o documento, a Casa Militar deverá ampliar a atuação dos guardas municipais para a segurança do patrimônio público. No prazo de 15 dias, um relatório sobre as ocorrências criminais será elaborado pela Casa Civil do município e encaminhado aos Ministérios Públicos Estadual e Federal, bem como a organismos internacionais. A Casa Civil ainda poderá comunicar ao Ministério da Justiça a necessidade de utilizar a Força Nacional. Segundo o município, de janeiro a 13 de setembro deste ano, foram registradas 53 ocorrências de roubos e furtos em unidades básicas de saúde. Além disso, até a primeira quinzena de agosto, 87 casos de assaltos, furtos e vandalismo foram registrados em escolas públicas municipais. No transporte coletivo, até setembro, ocorreram mais de 1.800 roubos. A Assembleia Legislativa concede título de cidadão do Amazonas ao delegado de polícia Eduardo Paixão. É o que você vai ver a seguir. A democracia só acontece quando você faz acontecer. Seja mesário nas eleições e faça parte do momento mais importante da democracia. O treinamento e o trabalho nas eleições dá direito a folga em dobro e desempate em concursos públicos. Inscreva-se no site do TRE e garanta sua participação. TRE Amazonas. Uma estimativa feita pela Confederação Nacional do Comércio de Bens e Serviços diz que o número de contratações temporárias para atender às festas de fim de ano vai reduzir em pelo menos 2%. O levantamento foi realizado com base na instabilidade econômica e política por qual passa o Brasil. O Natal é uma das datas mais esperadas pelo setor de comércio e serviços. E segundo a Confederação Nacional de Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a estimativa é que haja movimentação financeira de mais de 34 bilhões de reais durante o fim de ano no Brasil. Contudo, a CNC também prevê redução nas contratações temporárias do setor. Enquanto que em 2017 foram abertos quase 74 mil vagas pelo país, para este ano, a previsão é de 72,7 mil novos empregos temporários, representando um recuo de 1,7%. A CNC explicou que o cenário de incertezas no segundo semestre, a desaceleração da economia e ainda a desvalorização do real são alguns dos fatores que devem influenciar na queda. Ainda assim, os setores que mais devem contratar são as lojas de vestuário e também supermercados. A economia brasileira cresceu 0,57% em julho e tem o segundo mês seguido de alta, de acordo com o índice do Banco Central. Apesar desse aumento, o quadro ainda é de lenta recuperação e, segundo especialistas, sem a confiança dos agentes financeiros, afetada pelas incertezas eleitorais. O Índice de Atividade Econômica do Banco Central, o IBC-BR, espécie de sinalizador do Produto Interno Bruto divulgado nesta segunda-feira, avançou 0,57% em julho, na comparação com junho. De um lado, o setor de serviços encolheu 2,2% no mesmo período, com resultado mais fraco desde 2011 e bem pior que o esperado. No mesmo caminho, as vendas do varejo caíram 0,5%, resultado mais baixo para o mês nos últimos 2 anos. Apesar de também ter ficado no vermelho, com recuo de 0,2% na mesma base de comparação, a produção industrial veio melhor que a estimativa. Por enquanto, tudo é incerteza em relação aos números, por conta da pressão nas atividades decorrente do período eleitoral. Oficialmente, o governo estima alta de 1,6% após ter iniciado o ano prevendo expansão de 3% na atividade. E nesta terça-feira, o delegado de polícia Eduardo Paixão recebeu o título de cidadão do Amazonas.
Desde 2011, o profissional atuou como delegado plantonista em todas as delegacias da capital e é o atual titular da Delegacia Especializada em Proteção à Defesa do Consumidor. Eduardo Caetano Paixão nasceu em Goiânia, no estado de Goiás, no dia 7 de fevereiro de 1981. Se formou em Direito em 2003. É especializado em Direitos Difusos e Coletivos, Direito Penal e Direito Político. O título mais recente é de Mestre em Direito Ambiental pela Universidade do Estado do Amazonas. Desde 2011, Eduardo Caetano atua como delegado de polícia em Manaus. Foi plantonista em todas as delegacias da capital, titular do 17º e 25º DIPs e atualmente está à frente da Delegacia Especializada na Proteção do Consumidor. Por iniciativa da deputada Alessandra Campelo, Eduardo recebeu o título de cidadão do Amazonas. Estou aqui não o Eduardo Paixão recebendo unicamente o título de cidadão amazonense, mas o reconhecimento do trabalho de uma equipe desenvolvida ao longo de 7 anos e que eu pretendo aí que logre novos êxitos e mais frutos também. Daqui para frente a gente tem aquele no peito sangue amazonense. Hoje, para te falar bem pessoalmente e informalmente, eu vivo lutando para que a minha família esteja cada vez mais presente no estado do Amazonas. Eu vejo que é uma terra de oportunidades, terra de pessoas do Brasil inteiro e muitas vezes injustiçada, já que o planeta Terra tem interesse de conhecer o Amazonas e Manaus e muitas vezes o brasileiro não prestigia como deveria. Então, uma honra e me sinto extremamente prestigiado e orgulhoso de hoje poder gozar o nome de cidadão amazonense. Eduardo Paixão também é autor de 2 livros, Direitos Humanos, Vocação do Delegado de Polícia e Consciência Ambiental para a Efetivação da Dignidade Humana no Sistema Prisional. O título de cidadão do Amazonas é concedido a personalidades nascidas em outros estados e que tenham prestado relevantes serviços à sociedade amazonense. O Olhando Notícias fica por aqui. Uma ótima noite para você e até amanhã.